E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, além da demissão, além da cassação de aposentadoria e da cassação de disponibilidade, a lei prevê ainda a penalidade de suspensão. Agora, uma penalidade já um pouquinho mais leve, né? Já não é tão grave quanto a demissão. A suspensão, ela é aplicada naquelas duas hipóteses que a gente viu do artigo 117, incisos 17 e 18, né? Mas eu tenho dois pontos importantes aqui para a gente conversar. Antes da gente falar das hipóteses de suspensão, eu quero que você saiba que a lei define que essa suspensão do servidor público pode ser aplicada administrativamente por até 90 dias. Então, de acordo com a lei, é possível a aplicação da penalidade de suspensão por até 90 dias. 90 dias é o prazo máximo de suspensão a qual se pode submeter a um servidor. Então, esse servidor pode ser suspenso e essa suspensão pode se dar por até 90 dias, certo? Além disso, eu quero que você tome cuidado com um detalhe. Você sabe que se o servidor for suspenso, ele deixa de prestar o serviço e, obviamente, ele deixa de receber a remuneração, né? Não é férias. Então, ele não presta o serviço e ele não recebe a remuneração correspondente àquele serviço, àquela atividade que ela estava prestando. Só que eu vou acrescentar um pouquinho. É possível que a administração pública não possa prescindir do servidor. Então, é possível que a escassez de pessoal seja grande, a administração não tenha como ficar sem o servidor público, sem a execução da atividade pública. Então, existem situações em que isso acontece. A administração não tem como ficar sem o servidor. Nesses casos, se não for possível ficar sem o servidor, a lei estabelece o seguinte, deve ser aplicada a suspensão. Essa suspensão será aplicada por até 90 dias. E, depois de aplicada a suspensão, ela vai ser substituída por uma multa de 50% da remuneração do servidor. Ou seja, ao invés de ir para casa e não ganhar nada, esse servidor continua trabalhando, mas recebe somente 50% da remuneração. Essa é a regra. Então, existe a possibilidade de ele sofrer uma multa de 50% da remuneração no lugar da suspensão. Não é o servidor que opta, é a administração pública que pode substituir a pena de suspensão por uma multa de 50% da remuneração do servidor. Então, ó, querido, ao invés de ir para casa e não ganhar nada, você vai continuar trabalhando e receber somente 50% da sua remuneração. Então, essa é a ideia. A multa será de é 50% da remuneração do servidor, certo? Perfeito. Vamos lá. Como eu disse a vocês, a suspensão pode ser aplicada nas hipóteses do artigo 117, incisos 17 e 18. A gente já viu isso. Também, a lei diz que existe aplicação de multa se o sujeito for reincidente em infração punível com advertência. Então, se ele for reincidente numa infração punível com advertência, ele é suspenso. Preste atenção que isso está previsto na lei expressamente. Por quê? A reincidência em suspensão não gera demissão. Não automaticamente, né? Não existe essa regra automática de que se ele for reincidente em suspensão, ele vai ser demitido. Não existe isso. Mas no caso da suspensão, da advertência para suspensão, sim. A lei diz que se ele for reincidente numa infração punível com advertência, ele vai ser suspenso. Eu quero que você abra um parêntese para entender uma coisa que eu vou te falar agora que é muito importante. O que acontece? O servidor público ele tem um assentamento individual. Esse assentamento individual é o dossiê do servidor. Tudo o que acontece na função, né, na vida funcional desse servidor, fica registrado nesse assentamento individual. Então, o assentamento individual ele é um dossiê de toda a vida funcional do servidor. Tudo que tiver no exercício da função vai ser registrado ali. Então, férias, licença, afastamento, vacância, posse, tudo é registrado no assentamento individual do servidor, inclusive as sanções aplicáveis. No momento que a sanção é aplicada, essa sanção vai ser registrada, né? O assentamento individual vai ter lá o registro informando que ele sofreu aquela penalidade em tal data. O que acontece é que se o servidor cometeu uma infração e depois, durante um tempo, for punido, né? E depois, durante um tempo, ele não cometer nenhuma outra infração, a penalidade que tinha sido aplicada a ele
vai ser apagada. Isso. A lei estabelece que vai se limpar a ficha do servidor se ele não cometer nenhuma infração dentro do prazo estabelecido na lei. Então, se dentro de um prazo, que a gente já vai ver qual é, ele não cometer nenhuma outra infração, se apaga o registro da penalidade que ele tinha sofrido. Isso é uma garantia do servidor, uma garantia de que vai se apagar o registro se ele não cometer nenhuma outra infração, tá? Agora, se apaga em que prazo? Vamos lá. Esse prazo a gente chama de prazo de cancelamento de registro. Não tem nada a ver com o prazo de prescrição. Cuidado para não confundir, porque alguns prazos são parecidos, mas ele não tem nada a ver, porque o prazo de prescrição é o prazo para aplicação da penalidade. Então, o sujeito cometeu a infração, a administração pública descobriu que ele cometeu a infração, ela tem um prazo prescricional para aplicar a pena. Depois que esse sujeito sofre a pena, não tem mais prazo prescricional, né? Aí essa pena é registrada, começa a contar o prazo para cancelamento do registro. Então, depois que a penalidade é registrada, existe um prazo regulamentado para que esse registro da penalidade seja cancelado. Então, é um prazo de cancelamento de registro. Que prazo é esse? Anota aí. No caso de advertência, o registro é cancelado após 3 anos de exercício. No caso de suspensão, o registro é cancelado após 5 anos de exercício, tá? Então, 3 anos no caso de advertência, 5 anos no caso de suspensão. Obviamente, na demissão ele perde o cargo, não tem mais assentamento individual. Mas no caso da advertência, o registro é cancelado após 3 anos. No caso da suspensão, o registro é cancelado após 5 anos. Por que eu abri esse parêntese agora? Porque eu lhe disse que o sujeito será punido com suspensão se ele tiver cometido uma infração punível com advertência e depois ele for reincidente nessa infração punível com advertência. Pessoal, a reincidência ela só se opera se ele tiver sido advertido de novo dentro do prazo de 3 anos, né? Claro, porque para que haja reincidência tem que se respeitar o prazo de cancelamento de registro. Se ele tiver sido advertido passarem mais de 3 anos, a primeira penalidade de advertência vai ser cancelada. E aí, se vai ser cancelada, a nova infração praticada por ele, ela não vai ser considerada uma reincidência. Então, não se opera a reincidência porque houve o cancelamento da primeira. Então, para que haja reincidência, ele tem que cometer a segunda infração punível com advertência em até 3 anos, né? E não precisa ser a mesma infração. Basta que sejam 2 infrações puníveis com advertência, né? Se houver a configuração da reincidência, aplica-se a pena de suspensão. Por fim, a lei ainda diz que a suspensão pode ser aplicada nas hipóteses em que o servidor se recusa a se submeter à inspeção médica quando solicitado. Então, o servidor é convocado a se submeter a uma inspeção médica e ele se recusa. Se ele se recusa a submeter a uma inspeção médica, quando ele for convocado a fazer isso, aí ele vai ser suspenso. Então, a gente tem a penalidade de suspensão nas hipóteses em que o servidor se recusar a submeter a uma inspeção médica quando for convocado. Então, se ele se recusa à inspeção médica quando solicitado, ele vai ter que sofrer a pena de suspensão. Deixa eu te falar uma coisa. Essa penalidade ela tem algumas peculiaridades. Então, se o sujeito se recusa à inspeção médica, a pena de suspensão ela tem muito mais um caráter coercitivo do que punitivo. Tanto é assim que a lei diz, primeiro, que essa pena não pode ultrapassar 15 dias. Então, no caso de submeter-se à inspeção médica e ele se recusar, a penalidade não pode ultrapassar 15 dias. Então, a lei, por exemplo, diz que quem opera raio-x, é um exemplo, vai ter que se submeter à inspeção médica a cada 6 meses. Se a moça ficou grávida, descobriu que ela vai perder o adicional de insalubridade, porque se ela sair dessa atividade, ela perde o adicional. E quem está grávida, a gente sabe, não pode exercer atividade insalubre, perigosa e penosa. Aí o que ela faz? Ela se recusa à inspeção médica para não descobrir a gravidez dela. É um exemplo. Nesse caso, ela vai ser suspensa, só que o prazo de suspensão que pode se aplicar a ela é de no máximo 15 dias. Você vai dizer depois? Depois ela retorna, aí eu convoco de novo. Ela se recusa de novo, eu suspendo de novo. Problema nenhum. Só que tem uma vantagem. Se o servidor se submeter à inspeção médica a qualquer tempo, então se a qualquer tempo
ele foi aplicado a penalidade. Se a qualquer tempo ele se submeter à inspeção médica, aí cessa a penalidade automaticamente. Se ele se submeter à inspeção médica a qualquer tempo, a penalidade que foi aplicada, ela cessa automaticamente, é o que estabelece a legislação. Tá? Então a lei diz que cessa a penalidade automaticamente se a qualquer tempo ele se submeter à inspeção médica. Beleza? Perfeito. Além disso, eu quero que você saiba que a penalidade de suspensão ela deve ser aplicada dentro do prazo prescricional de 2 anos. Então, o prazo de prescrição é de 2 anos e você sabe, 2 anos, contados do momento em que a administração pública tomou conhecimento do fato. Enquanto ela não tiver tomado conhecimento do fato, o prazo prescricional não começa a correr. E a competência aqui varia de acordo com a intensidade, ou seja, de acordo com o prazo de suspensão. A lei diz que se for uma suspensão por até 30 dias, aí ela pode ser aplicada, é a competência, né? Se for uma suspensão por até 30 dias, ela pode ser aplicada pelo próprio chefe da repartição. O próprio chefe imediato do servidor tem competência para aplicar a penalidade de suspensão por até 30 dias. Então, até 30 dias é possível aplicar a penalidade de suspensão pelo próprio chefe da repartição. Esse chefe da repartição, ele pode aplicar uma pena de suspensão por até 30 dias. A gente vai ver que ele pode advertência também. E suspensão até 30. Não há necessidade de nenhuma autoridade superior, tá? Agora, se a suspensão for aplicada por mais de 30 dias, aí nesse caso, a lei diz que quem aplica a penalidade é a autoridade imediatamente inferior àquela que tem legitimidade para aplicar demissão. Exatamente. Então, se for uma suspensão por mais de 30 dias, quem tem competência para aplicar a pena de suspensão é aquela autoridade imediatamente inferior à que teria competência para demissão. Então, se o presidente da República demite, o ministro de Estado suspende acima de 30. A gente sempre vai ter que analisar dentro da estrutura hierárquica quem é a autoridade que está logo abaixo daquela que teria competência para aplicar a demissão. Essa autoridade imediatamente inferior àquela que tem competência para aplicar a demissão é que tem competência para suspender o servidor acima de 30 dias. Então, até 30 dias o chefe da repartição, acima de 30 dias, somente a autoridade imediatamente inferior àquela que teria competência para aplicar a pena de demissão. Certo? Perfeito. A lei ainda prevê, além da demissão, da cassação de aposentadoria e disponibilidade e da suspensão, a penalidade de destituição. Destituição de cargo em comissão ou de função de confiança. Então, essa pena é uma penalidade como se fosse a demissão do servidor comissionado, tá? Então, é uma penalidade aplicada para servidores que têm cargos em comissão ou funções de confiança. Esses servidores comissionados, esses servidores detentores de cargos em comissão, detentores de função de confiança, eles podem ser destituídos do cargo. Cuidado com um detalhe. Sempre que a gente fala dessa pena, você se confunde com a exoneração. Por quê? A gente aprende que a exoneração dos cargos em comissão é livre. Livre, inclusive de motivação, de processo administrativo. Não precisa. Para exonerar um servidor comissionado, não há necessidade de qualquer motivação ou processo. Só que a exoneração ela não é penalidade, né? A gente tinha falado isso na demissão. Eu disse a diferença da exoneração para a demissão é a finalidade. A demissão tem finalidade punitiva, a exoneração não. A mesma coisa vale no caso do comissionado. A destituição tem finalidade punitiva, a exoneração não. Então, a exoneração de comissionados é livre. Não há necessidade de motivação, de justificativa, não há necessidade de instauração de processo administrativo para exonerar um servidor comissionado. A exoneração é ad nutum, como a gente já aprendeu. Então, eles têm livre nomeação, então eles não têm a garantia não têm a necessidade de concurso público, mas também eles têm livre exoneração. Então, a exoneração deles é livre. Destituição não. Destituição é penalidade. E aí, quando eu trato de penalidade, eu não posso aplicar penalidade sem processo.
em direito administrativo, não se pode aplicar penalidade sem processo. Eles de vez em quando gostam até de botar em prova um instituto antigo que chamava-se de verdade sabida. A verdade sabida era uma possibilidade de você aplicar penalidades mais leves sem processo, quando houvesse evidência da infração cometida. Não se pode utilizar mais desse instituto de verdade sabida. Não há possibilidade de nenhuma aplicação de penalidade sem processo na esfera do direito administrativo. Então, todas as penalidades, inclusive as penalidades aplicáveis aos comissionados, dependem de processo administrativo e dependem de motivação, de justificativa, da demonstração de que houve aí uma infração, né, o cometimento de uma infração. No caso do cargo em comissão e função de confiança, a lei diz que ele vai ser destituído do cargo se ele tiver cometido qualquer uma das infrações puníveis com demissão ou suspensão. Então, esse servidor não é suspenso, ele vai ser advertido. E se ele for reincidente numa advertência, ele já é destituído. Qualquer infração punível com demissão e suspensão gera para ele destituição. Então, se aplica a destituição do servidor comissionado se ele, na atividade, cometer qualquer uma das infrações puníveis com demissão e suspensão. Esse é o raciocínio, tá? Se ele tiver cometido qualquer infração punível com demissão ou suspensão, ele já vai ser automaticamente destituído. Então, a destituição dele ocorre se ele cometer qualquer infração punível com suspensão e com demissão. O que para um servidor efetivo é suspensão, para ele já é destituição, certo? Maravilha. Quem aplica a penalidade é a autoridade que nomeou. Então, a própria autoridade que nomeia tem competência para aplicar a penalidade a esse servidor, tá? Então, a própria autoridade que nomeou o servidor é quem tem competência. Não há nenhuma competência maior, como a gente viu no caso dos servidores efetivos, né? Para demissão, para suspensão acima de 30, aqui não. Então, ele é destituído pela própria autoridade que nomeou ele como servidor comissionado. E o prazo prescricional para aplicação da pena de destituição é de 5 anos. 5 anos contados do momento em que a administração pública tomou conhecimento do fato. Claro que a gente sabe que se tiver passado esse prazo prescricional, a administração pode exonerar, né? Porque a exoneração é livre. Então, na verdade, as garantias são pequenas, porque ele pode ser exonerado a qualquer tempo, mas é uma garantia de não aplicação de penalidade, né? Porque a destituição é penalidade. Então, ele só pode ser destituído dentro do prazo prescricional de 5 anos, contados do momento em que a administração pública toma conhecimento do fato. A última pena de todas, a mais leve, é a advertência. A advertência, pessoal, sempre por escrito, né? Vai ser registrada no assentamento individual do servidor, então a prática da advertência é registrada lá, né? O cometimento da infração e a aplicação da penalidade, tudo registrado. A questão é, a advertência é aplicada em situações bem mais leves. Então, se ausentar do serviço público sem avisar o chefe imediato, durante o horário de expediente, são situações bem mais leves que ensejam a possibilidade de aplicação de pena de advertência. Então, essa advertência é aplicada em em infrações muito mais leves, não são infrações graves, tá? Seguinte, a lei diz que a penalidade de advertência, ela deve ser aplicada pelo próprio chefe da repartição. Então, não há necessidade de nenhuma autoridade especial, nenhuma competência mais alta, né? Nenhuma autoridade de escalão mais alto, a advertência e a suspensão até 30 podem ser aplicados pelo chefe da repartição. Então, o próprio chefe imediato tem competência para aplicação de suspensão até 30 dias e também de advertência. E o prazo prescricional é de 180 dias. 180 dias contados do momento em que a administração pública toma conhecimento do fato. O prazo de prescrição, nesse caso, vai ser de 180 dias e serão 180 dias contados do momento em que a administração pública toma conhecimento do fato. Enquanto ela não tomar conhecimento do fato, não há a aplicação da penalidade, o início da contagem do prazo prescricional, que é de 180 dias. Certo? Perfeito. Só que aqui eu quero que você tome cuidado com alguns detalhes. Essas regras de prazos prescricionais estão no artigo 142 da Lei 8.112. Então, a 8.112, ela diz todos esses prazos de prescrição que a gente acabou de anotar no artigo 142.
mas ao mesmo tempo ela diz uma coisa importante. Se a infração administrativa do servidor, ela configurar ao mesmo tempo uma infração administrativa e também uma infração penal, ao invés de se aplicarem esses prazos de prescrição da 8.112, se aplica ao servidor o prazo de prescrição previsto na legislação penal. Então, se for uma infração administrativa e também configurar uma infração penal, o prazo de prescrição a ser aplicado a esse servidor é o mesmo prazo de prescrição previsto na legislação penal. Esse é o raciocínio, tá? Então, se aplica o prazo de prescrição do Código Penal para a infração administrativa, se a infração administrativa do servidor também configurar um ilícito penal. O STJ, ele vem dizendo o seguinte: isso é possível, mas só é possível se aplicar o prazo de prescrição da esfera penal na esfera administrativa, se essa infração estiver sendo apurada também na esfera criminal. Se não houver a apuração da infração na esfera criminal, eu não posso fazer essa substituição de prazo. Então, eu só posso utilizar o prazo de prescrição da esfera penal na esfera administrativa se o ilícito também estiver sendo apurado na esfera penal. Caso contrário, eu não tenho como utilizar esse prazo prescricional do Código Penal para a infração administrativa, certo? Mais um detalhe importante. O artigo 170 da Lei 8.112, ele diz que se o sujeito for absolvido da infração administrativa em virtude da ocorrência de prescrição, né? Então, perda da pretensão punitiva em razão da prescrição, isso deverá ficar registrado no assentamento individual do servidor. O artigo 170 diz o seguinte: deve ficar registrado lá, ó, processo administrativo disciplinar, arquivado por prescrição. Ou seja, é como se eu dissesse, ele cometeu a infração, tá? Ele se salvou porque foi prescrito. O problema é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia desse artigo 170, dizendo que isso é violador do princípio da presunção de inocência. Então, viola o princípio da presunção de inocência você permitir que, nessas situações, se considere que tem que ficar registrado que ele só foi absolvido em virtude da prescrição. Essa absolvição em razão da prescrição não pode ficar registrada, porque fica parecendo que a administração pública está presumindo a culpa dele e dizendo que a absolvição só aconteceu porque houve prescrição. E, na verdade, a prescrição impede que se analise se houve ou não a infração. Deixa de se analisar. Se já prescreveu, eu não vou nem analisar, eu não vou nem perquirir a existência ou não da infração, porque já prescreveu mesmo, né? Ou seja, com base na presunção de inocência, eu não poderia presumir que ele teria sido, que ele teria cometido essa infração, certo? Então, nada feito, não se aplica mais, está suspensa a eficácia do artigo 170 da 8.112. Se o sujeito for absolvido e arquivado o processo administrativo em virtude da prescrição, isso não vai ficar registrado. Não é possível registrar no assentamento individual a existência do cometimento de uma infração e da instauração de um processo disciplinar, dizendo que ele só foi absolvido em razão da prescrição. Beleza? Perfeito. Com isso entendido, eu quero conversar um pouquinho com vocês acerca do processo. Eu cheguei a explicar, né, e agora a gente vai analisar isso com mais calma, mas eu cheguei a lhe dizer que não existe em direito administrativo a possibilidade de aplicação de penalidade sem processo. Então, não se pode aplicar penalidade no processo, no direito administrativo, sem que antes seja instaurado um processo administrativo disciplinar. Esse processo administrativo disciplinar, ele se divide em 3 na 8.112. Um a gente já conversou, é o processo sumário. Quando a gente falou de acumulação de cargos, a gente falou do processo sumário. E esse processo sumário, ele é regulamentado no artigo 133, 134, né? A gente viu que ele é aplicado no caso de acumulação de cargos, um processo muito mais simples e que também é aplicado no caso de abandono de cargo e inassiduidade habitual. Então, a lei diz que esse processo sumário pode ser utilizado para aplicação da pena de demissão em casos de acumulação ilegal de cargos, em caso de abandono de cargo e em caso de inassiduidade habitual. Esse a gente já conversou. Nos sobram os processos disciplinares, que são os gerais, né? A sindicância e o PAD, propriamente dito. Então,
sindicância e processo administrativo disciplinar propriamente dito são os dois processos administrativos disciplinares na 8.112, além do sumário. Cuidado para não confundir essa sindicância, que é processo administrativo, com a possibilidade de instaurações de sindicâncias investigativas. A própria 8.112 dá à administração pública um poder geral de investigação. E por isso, sempre que houver indício do cometimento de uma infração, é possível que seja instaurada uma sindicância meramente investigativa. Essa sindicância investigativa é uma sindicância que vai apurar a existência ou não de infrações. É uma sindicância de investigação, na qual se vai verificar se houve ou se não houve infração. E essa sindicância investigativa não pode ensejar a aplicação de pena. Então, ela é um procedimento inquisitório, no qual não precisa respeitar contraditório, mas que também não vai ensejar em nenhuma hipótese a aplicação de penalidade. Ou se verificou que houve a possibilidade de uma infração, instaura o PAD, ou então arquiva. A sindicância da 8.112 punitiva é diferente. Então, é um processo disciplinar simplificado. Então, nós temos, além da sindicância investigativa, a possibilidade do processo administrativo de sindicância ou do PAD, tá? Antes da gente começar a tratar da sindicância e do PAD, enquanto processos administrativos, eu quero que você saiba que a própria Lei 8.112 estabelece duas regras básicas que devem ser anotadas por você para o processo administrativo, tá? Então, seja o PAD, seja o processo sumário, seja a sindicância, eu não estou falando de sindicância investigativa, de sindicância preparatória, eu estou falando da sindicância processo administrativo, daqui a pouco a gente vai ver a diferença, do PAD para a sindicância, mas de antemão, o processo administrativo ele tem que respeitar duas regrinhas. Primeira, anote aí, quem está respondendo a processo administrativo disciplinar não pode nem ser exonerado a pedido e nem aposentado voluntariamente. Então, a lei, ela veda expressamente a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária do servidor que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar, tá? Então, esse servidor que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar, ele não pode ser aposentado voluntariamente e ele não pode ser exonerado a pedido. São duas vedações expressas na Lei 8.112 para esse servidor. Bacana. Segundo ponto, a lei diz que a instauração do processo administrativo interrompe o prazo de prescrição. Não é suspende, A lei fala em interrupção. É uma causa interruptiva do prazo prescricional. Então, a instauração do processo administrativo disciplinar, ela interrompe o prazo prescricional para aplicação da penalidade. A aplicação da penalidade, ela vai ter o seu prazo prescricional interrompido com a instauração do processo. A diferença da suspensão para interrupção todo mundo sabe, Quando suspende, o prazo fica suspenso e quando volta a contar de onde parou. Quando interrompe, não. Nas hipóteses interruptivas, interrompe-se o prazo prescricional e depois a contagem vai reiniciar. Então, depois de interrompido, quando for contar de novo o prazo prescricional, vai começar a contar do zero. Reinicia a contagem como se nunca tivesse contado. Então, o PAD, ele interrompe o prazo de prescrição para aplicação da penalidade, certo? A questão é, de acordo com o STJ, depois você vai entender por que o STJ inventou esse prazo. Agora, você vai só anotar. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você já vai entender a razão pela qual esse prazo foi inserido aqui. Mas o STJ diz que interrompe o prazo prescricional e esse prazo de prescrição fica interrompido durante 140 dias. Depois de 140 dias, o prazo de prescrição que estava interrompido volta a correr. Então, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a interrupção do prazo prescricional, ela tem duração de 140 dias. Então, esse processo administrativo tem o prazo prescricional interrompido e depois de 140 dias vai reiniciar a contagem do prazo de prescrição. Reiniciar mesmo do zero, porque é uma causa interruptiva e não suspensiva, Mas se reinicia a contagem depois de 140 dias e depois a gente vai entender por que esses 140 dias foram inseridos, ok? Um minutinho que eu já volto.